Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem 5 desenhos que podem parecer difíceis, mas na verdade são super fáceis. E todos esses desenhos foram retirados lá do Pinterest, estava navegando por lá e encontrei esses desenhos super fofinhos que podem parecer super detalhados e complicados, mas na verdade eles são muito fáceis. Então bora pro vídeo porque tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês hoje, dicas pra vocês desenharem qualquer coisa. E é qualquer coisa mesmo, se você viu, achou bonito, quer desenhar, dá pra você fazer. Então bora lá pro vídeo. Bom, o primeiro desenho que a gente vai fazer é esse do gatinho comendo a sopinha. Esse daqui é a imagem original e tem várias versões desse gatinho fazendo várias coisas diferentes, como vocês podem ver aí na tela. E eu não sei o nome da ilustradora que faz esses gatinhos, porque aparecem em vários sites diferentes lá do Pinterest que levam para vários sites diferentes, então eu não sei exatamente quem é a ilustradora. Mas eu vou deixar aqui, parabéns ilustradora. Para começar a fazer esse gatinho, eu tô usando uma lapiseira 05, que ela é mais fininha e a gente consegue ter linhas, traços mais finos, mais claros. E eu vou começar fazendo essa linha diagonal para fazer a borda da mesa, onde vai estar a tigelinha de sopa. Depois eu vou fazer um arco que vai basicamente representar a forma geral do gatinho. Toda vez que vocês olharem para o desenho, pensem em formas básicas que podem representar a forma geral. Por exemplo, se você está desenhando uma cabeça, a forma geral seria mais ou menos um oval. Se você está desenhando um dado, a forma geral seria um cubo. Então pense nisso. Para fazer a tigela, eu vou fazer um oval. Essa lapiseira tá bem ruim o grafite dela, porque tá bem clarinho mesmo, mas enfim, vocês estão conseguindo ver, né? E aí eu vou apagar essa linha de dentro. E agora eu vou fazer a parte de baixo da tigela. É só fazer um arco na parte de baixo mesmo, não precisa ser um arco muito grande, tá? Pra não ficar uma tigela muito funda. E aí eu vou desenhar tipo o pezinho da tigela, é só colocar um piquezinho aqui e outro ali e depois fechar, fazendo o contorno do arco. Na parte de dentro dessa tigela a gente vai fazer outro oval, que vai fazer tipo a borda da tigela. E agora um meio arco na borda, só para representar o volume de sopa que tem dentro da tigela. Bolinhas dentro, porque no desenho original tinha e aí eu decidi fazer. E no potinho a gente vai escrever Big Soup, que era o que estava escrito lá no desenho original também, então Big Soup. Antes de desenhar o gatinho, a gente tem que desenhar a colher, porque ela tá na frente, e o desenho sempre é melhor a gente começar por planos. O que tá mais na frente a gente começa antes e depois o que tá mais no fundo a gente desenha no final, tá? E essa colher, ela é muito grande, então eu fiz ali, ó, um oval pra representar, tipo, a parte onde pega, né, a colher, e a parte onde segura, né? Essa colher tá parecendo uma colher de pau, gente, eu não sei porquê, mas enfim, eu coloquei ela ali, bem quase flutuando ali em cima da sopa, né? E aí eu apago essa linha que ficou aí dentro da colher. Para fazer as patinhas, eu vou fazer 3 bolinhas, né? 3 arquinhos para fazer tipo os dedinhos. E aí depois eu venho com uma linha um pouquinho mais curva, uma para fora e uma para dentro, né? Mais para dentro. E vou fechar a linha ali para fazer o corpinho, né? Eu sei que tá parecendo uma pata de Chernobyl, mas eu prometo que vai ficar bonitinho. Agora chegamos na cabeça, vamos fazer uma linha um pouquinho mais curva para fazer como se fosse a bochechinha do gato. Depois, na orelhinha, a gente vai fazer um triângulo, assim, bem pontudinho. Vamos fechar ali pro outro lado, ó, só passar a linha, contornar mesmo o arco que você fez. Faz outro triângulo para outra orelhinha e depois a gente fecha a linha lá embaixo. A outra patinha é a mesma coisa da primeira que a gente fez, só que eu coloquei ela muito pra trás, aí depois eu apaguei e coloquei um pouquinho mais pra frente. E você também não tem que fechar exatamente no final do corpinho, você pode deixar um espaço vazio ali. O detalhezinho ali do rosto, você vai fazer basicamente um arco numa posição, depois você vai fazer outro na posição inversa, tá vendo? Ó, um arco pra cá, outro pra lá. E depois você vai fazer um arco geral e vai grudar lá do outro lado do corpo, tá? Não precisa inverter a posição desse outro arco. Pronto. Triângulozinho para fazer a orelha. 2 bolinhas para os olhinhos. E pro focinho é um Vzinho pro nariz. E depois 2 arquinhos para fazer tipo a boquinha dele. E agora que tá pronto, você pode finalizar com caneta ou com um lápis de graduação um pouco maior. Pronto, agora temos um gatinho comendo sopa e agora vamos pro desenho número 2.
O segundo desenho é a caixinha de Marlboro. Eu gosto muito desse desenho, até bordei ela uma vez e eu achei muito bonitinho, apesar de ser uma caixa de cigarro, né? Que, tipo, não tem nada a ver com nada, mas eu achei bonitinho o desenho. E essa é a primeira forma que a gente vai fazer, tipo, sei lá, um paralelepípedo em perspectiva oblíqua. E pra fazer a tampinha da caixinha, a gente vai traçar uma linha reta, que vai ser basicamente a tampa, né? E a gente não vai traçar essa linha até o final, começa ali um pouquinho antes e não vai até o final. Depois faz uma curvinha assim, e aí a gente vai traçar outra linha, mais ou menos na mesma espessura da caixinha. Traça outra linha lá pro final. E aí a gente puxa o restante da caixinha, onde a gente finalizou aquela linha. Ali no meio a gente coloca um triângulozinho pra... É detalhe, na verdade, esse triângulo é detalhe. Agora vamos dar detalhes, tá? Coloca duas linhas levemente diagonais nas bordas da caixinha. Desce com essas linhas em um arco levemente curvo e depois fecha tudo embaixo. Pode apagar essa linha que ficou no meio, que ela é tipo o excesso, sabe? Então não precisa se preocupar e deixar essa linha aí, é só apagar. Dentro da caixinha que tem que ter os cigarretes, né, a gente vai fazer alguns ovais para fazer alguns cigarros dentro da caixinha e aí a gente vai descer com algumas linhas só para dar detalhe mesmo. Ali eu fiz 3 que, tipo, estão inteiros, mas você pode colocar algumas bolinhas também só para marcar que tem. Traça uma linha clarinha ali no meio, só para você ter uma base para se guiar. E aí você faz 2 linhas um pouquinho mais grossas e aí fecha embaixo formando um triângulo, 2 triângulos, né, no caso. Do ladinho ali puxa uma linha mais na diagonal e outra embaixo só para fechar. Agora pode dar uma reforçada nas linhas com um lápis mais grossinho e colocar umas achuras para dar um pouco de profundidade, luz e sombra. Essa parte aqui é mais caligrafia, então não tem muito o que desenhar, mas a minha dica é marque, faça um gabarito, né? Tá vendo essas linhas que eu coloquei primeiro? Elas são basicamente para marcar o tamanho das letras, então isso ajuda muito, mas vai observando como é escrito para você não errar. E ó, não precisa ficar perfeito, tá? Então, larga do perfeccionismo. Esse símbolo aí do meio eu também não entendi nada no desenho original, então só fiz tipo uma bolinha e uns riscos em volta pra dar a forma, mas eu não sei o que é de verdade, porque eu nunca nem vi uma caixinha de Marlboro ao vivo, assim, tipo, pegar na minha mão pra saber o que é. Então eu fui fazendo só uma bolinha e depois uns riscos em volta pra dar tipo o formato, tá? E aí do lado também tá escrito o nome da marca, né? Então é só escrever a mesma coisa ali, mas tipo, não precisa ficar tão perfeito. Então só escreve ali, eu escrevi de qualquer jeito também. Gente, me perdoa por esses barulhos no fundo do áudio. Tem uma criança aqui, minha vizinha, que tá meio encapetada hoje e não dá pra fazer nada, né? Ali embaixo tinha tipo um pezinho, que era tipo um detalhezinho no desenho original, então eu decidi fazer também. E aí apagando em volta, né, pra tirar a sujeirinha. E ficou assim o segundo desenho, a caixinha de Marlboro. Muito bonitinha. Apesar disso não ser nada saudável, então não fumem. Mas o desenho ficou uma graça. É o que importa. O próximo desenho é essa galinha, que eu não sei se é uma galinha ou se é um galo, mas tudo bem. Eu peguei esse desenho porque ele é um meio de entender a forma como um meio de fazer anatomia. Então, por exemplo, o peito da galinha ele pode ser representado por um oval. Na verdade, é um conjunto de ovais esse desenho, né? Mas o peito ali, que seria a maior forma daquele espaço, é esse oval, que vai ser ali o corpinho da galinha, né? O corpinho ali. E a partir daí a gente pode puxar arcos. Esses arcos eles são basicamente formas genéricas para representar algumas partes articuladas, tanto do corpo humano quanto de corpos de animais. Então, quando você puxa formas genéricas, que a gente também pode chamar de shapes, eles vão representar algumas partes que não têm forma definida. O pescoço é uma delas. O rabo ou cauda, não sei, da galinha, também é uma forma muito genérica, porque ela é basicamente uma linha curva. Normalmente essas linhas, essas formas mais genéricas, elas são feitas basicamente por observação, porque a gente não consegue muito transformar ela em uma forma como um quadrado, um círculo, um oval, porque elas são muito genéricas. Então a gente vai trabalhando de forma bem solta com elas mesmo, solta. Ali embaixo eu vou dar só um pouquinho mais de volume, porque a gente sabe que a coxa da galinha, ela também é um pouquinho mais gordinha, né? Então tem que dar um volume. E pra cabeça, eu vou colocar também um oval, mais pontudinho. E aí a gente já tem quase o corpinho inteiro pronto. E é só colocar as perninhas também, eu não posso esquecer das perninhas, né?
E pronto, esse é o corpo da nossa galinha. E uma dica geral para você desenhar o corpo de qualquer animal ou pessoa é você assimilar a imagem que você está vendo com formas geométricas bidimensionais, tridimensionais ou formas genéricas, que são essas formas que a gente usa pro pescoço, pro rabo ali. Então, sempre assimile para você começar a fazer um esboço. Isso é o esboço, tá? Isso aí é o esboço. Agora sim a gente já começa com o desenho. Aí eu vou começar dando um pouco de forma mesmo pra essa galinha. E aí eu só tô dando algumas formas mesmo, tipo uns volumes pra simular peninhas e tudo mais. Porque a forma geral, ela é basicamente o contorno disso aí, tá? Mas aí, como a galinha tem essas peninhas e tudo mais, a gente coloca um pouquinho mais de coisas, né? Ali eu vou fazer a asinha, é só fazer uma linha curva mesmo, um arco. E a gente tem a asinha e aí uns risquinhos pra fazer, sei lá, tipo pilagem, sabe? Então, alguns risquinhos pra ficar bonitinho, só detalhe. Ali nas perninhas eu vou dar um pouco mais de volume, né? Então vou fazer duas linhas bem próximas uma da outra. Os pezinhos eu não fiz muita coisa também não, tipo, só deixei na linha mesmo, igual tava lá no desenho original, porque não tem porquê, né, ficar fazendo muitas coisas no pezinho da galinha, sendo que ele é tão simples. A cabeça, a gente vai começar fazendo a parte que não tem aquelas pelancas, né, tipo, eu não sei o que é aquilo na galinha, mas enfim, né. Eu tô fazendo só com umas linhas retas, então eu fiz ali um triângulozinho, subi com uma linha reta mesmo e desci com outra reta ali. E aí eu já fiz um contorno básico ali do que vai ser a parte que não tem aquela pelanca. E ali é a parte de baixo. E aí eu vou fazer o biquinho. O biquinho eu vou fazer ele um pouquinho curvo só. E tá ótimo. Aí embaixo vai ficar aquela pelanca também. Gente, eu não sei nada de anatomia de animal. Então se tiver algum vet aí, me perdoa, tá? Porque eu não sei de nada. E em cima vai ter, eu acho que é crista. Ou eu acho que é crista, crina de cavalo, né? Mas enfim. Em cima eu ia fazer ali o topete da galinha, porque eu chamava de topete quando eu era criança. Então o topete aí, gente, ó, tá parecendo pica-pau. E aí eu fiz bem bagunçadinho também. E aí depois eu só pintei dentro mesmo, com grafite normal. Pro olhinho eu fiz só uma bolinha e um risquinho. Tipo, eu não fiz muita coisa porque é um espaço muito pequeno, né? Pra colocar tantos detalhes. Então só um risquinho e uma bolinha pra, tipo, simular o olho. E ali era só um detalhe mesmo que eu vi lá no desenho original e eu coloquei também. E pra finalizar, você pode ir fazendo, dando uma reforçada nas linhas, né? Fazer com caneta ou com lápis, enfim. Eu não sei nem porque que eu inventei de fazer galinha, gente. Eu tenho medo de galinha, mas enfim. Olha que galinha bonitinha que a gente desenhou, muito linda. E ficou assim, a nossa galinha, muito bonitinha. Apesar de que eu prefiro ela só no desenho mesmo, não gosto muito de ao vivo. O próximo desenho vai ser as corujinhas, porque eu achei essa imagem aqui maravilhosa, com várias corujas, várias marcas de coruja diferentes, e eu acho lindas as corujas, então vou desenhar corujinhas. O método aqui é o mesmo para desenhar a galinha, tá? Então, observa a imagem, extrai as formas e passa as formas para o papel. Aí eu comecei só com um oval mais quadradinho, embaixo eu fiz um formato tipo de uma folha, tá? Eu suavizei as linhas e agora eu vou dando tipo uma forma mais para essa coruja. Ali na parte de cima da cabeça eu dei uma afundadinha, né, para fazer tipo o formato de coração que tem a cabeça da coruja. Então eu fiz aquele formato. Depois eu contornei o restante e fiz uma asinha, né, que é só uma linha curva ali. E ali, mais ou menos como se fosse no meio do rosto, né, eu dividi como se fosse um V, só que com dois arcos. E aí eu coloquei uns risquinhos pra simular como se fosse textura de pena. No rosto eu tracei uma linha longitudinal e uma transversal pra ter uma base pra me guiar ali na hora de desenhar o bico e os olhinhos. Para os olhos eu fiz duas bolinhas e depois o contorno da parte de baixo do rosto da corujinha. É o mesmo Vzinho, o mesmo formato, só que na onde faz a junção eu coloquei só alguns risquinhos pra simular penas também. Pra fazer os olhinhos eu desenhei primeiro o formato, né, que é basicamente, é como se fosse um Vzinho também, só que de ponta cabeça, e aí eu contornei a bolinha que eu tinha feito. E o bico também é o mesmo formato de V, só que um pouquinho curvo, com duas linhas curvas para a mesma direção, assim. Agora é só colocar detalhes e tá pronta a nossa corujinha. Para desenhar outra corujinha é o mesmo esquema, só que ela tem essas orelhinhas aí. Então você vai fazer dois triângulozinhos no lugar das orelhinhas e embaixo os olhinhos.
E essa coisa de baixo, né? Essa coisinha de baixo, que ela não é uma gota exata, tipo uma folha, né? E, bom, gente, esse foi o resultado dos desenhos que a gente fez hoje. Eu espero poder trazer mais desse quadro, né? De 5 como desenhar, 5 coisas para desenhar e tudo mais, ou para pintar, porque no outro vídeo do giz pastel vocês gostaram. Então, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, porque isso ajuda muito. E se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, porque o nosso canal tá crescendo, já tá com 8 mil. Obrigado, gente. Então é isso, um beijo e tchau. Até o próximo. Tchau.